Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 4/9, atualizando todas as notícias. O Flamengo, pessoal, está de folga. Os jogadores estão de folga nesta data FIFA. Vão se reapresentar na sexta-feira. Mas o Flamengo briga por 2 títulos, né, os maiores títulos da temporada aqui do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então vai voltar com força total o Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, vamos para o Globo Esporte de hoje, que tá bem legal. No ano que vem, por isso o Globo Esporte tá aqui, né, Fred? Exato, é aquela famosa noite gostosinha, né, Escobar? Assim, jogo bom, o Brasil tentando buscar ali uma retomada, né, na boa fase. E nada melhor do que pegar o Chile, que, né, tá em crise, chama o Chile, ainda mais porque é o último colocado das eliminatórias, né? Então, acho que é uma bela de uma tarde aqui pra gente no Globo Esporte e uma boa noite também pra gente assistir o Brasil e Chile. A famosa carne assada do momento é a seleção chilena. Vamos pra cima deles. Muita informação pra você hoje no Globo Esporte, começando agora com você, Duda Dal Ponte, falando do hotel onde a seleção está hospedada. E aí, Escobar, muito boa tarde para você, para o Fred, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores acabaram de almoçar e estão descansando aqui no hotel. Amanhã foi muito tranquila por aqui e teve uma visita especial. David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, veio dar um abraço no pai. Ele que na última data FIFA, em junho, era auxiliar técnico da seleção brasileira e hoje é comandante do Botafogo. A última conversa dos jogadores com o Carlo Ancelotti vai ser aqui no hotel por volta de 6h30. Às 7, a delegação parte em um ônibus direto para o Maracanã. E o Brasil vai vir para cima do Chile hoje, viu? Vamos ver a provável escalação do Brasil para hoje? Tem Alisson no gol, Wesley na direita, dupla de zaga com Gabriel Magalhães e Marquinhos. Na esquerda, Douglas Santos. Meio de campo com Casimiro e Bruno Guimarães. E lá na frente, o nosso quarteto ofensivo com Martinelli, Rafinha, Estevão e João Pedro, que quer marcar a primeira vez com a camisa da seleção brasileira em um lugar que é muito especial para ele. Aliás, é muito especial para a seleção brasileira. É isso que a gente vai ver na reportagem do Felipe Brizola. A logística da seleção tem um combo que funciona muito bem. Preparação na calmaria da Serra em Teresópolis e a energia de uma noite no Maracanã. Do Brasil! Aliás, o histórico do time no estádio é animador. 118 jogos, 84 vitórias, 24 empates e apenas 10 derrotas. Uma atmosfera para deixar ansioso até um treinador com 5 décadas de experiência no futebol. Para mim é uma nova experiência, é muito bonita e nesse sentido, a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial, então uma nova experiência que sempre terei no meu recuerdo. A seleção faz no estádio a última partida no Brasil antes da Copa do Mundo. E o Ancelotti deve usar uma equipe ofensiva com 4 atacantes: João Pedro, Estevão, Rafinha e Martinelli. Depois de um ciclo turbulento, o time enfim vai jogar mais leve com a vaga no Mundial já assegurada. Tira um pezinho das costas, é óbvio que a gente vestindo a camisa da seleção, a gente tem a obrigação de estar ganhando, de estar classificado, é normal, mas ajuda principalmente os mais novos. Para ficar ainda melhor, o jogo é contra o maior freguês. A expressão "tá em crise, chama o Chile" tem fundamento estatístico. Careca, abriu o lance, perna esquerda, bateu, vai entrar! Em 74 jogos, 52 vitórias do Brasil, 14 empates e só 8 derrotas. Contra os chilenos no Maracanã, então, uma lavada invicta. Lá vem o time brasileiro, Richarlison, bateu! 8 vitórias e um empate. No estádio em que o Brasil tem o aproveitamento alto contra o adversário que mais perdeu da seleção, a equipe pode se despedir do público
com uma ótima impressão. Saímos do jogo contra o Paraguai muito contente, muito satisfeito. Penso que a equipe jogou muito bem. Teve uma boa atitude no campo, defensiva, ofensiva, bom jogo, intensidade, jogar intenso, forte a nível defensivo, fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Boa, Brizolinha. A gente está mostrando ali o possível quarteto da seleção, enquanto a gente mostra imagens maravilhosas aqui do Maracanã, mas eu queria trazer para esse trio de ataque aqui no Maracanã. Será que a gente arrumaria alguma coisa contra o Chile? Boa tarde, Roger. Primeiro, eu tô quebrando a dupla ponte aérea aqui, né, para formar um trio de ataque. Acho que seria bom. Escobar de centroavante, você um pouquinho mais aberto. É isso. Roger, Rafinha, Estevão, Martinelli, João Pedro. Bom? Muito bom. E muito parecido com o que ele fez contra o Paraguai em São Paulo, no jogo da Arena do Corinthians lá, né? Com Cunha, que não pode jogar porque foi cortado, Vinícius não pode jogar porque tá suspenso. E aí ele coloca a dupla do Chelsea, né? Estevão e o João Pedro. Então, muita mobilidade. Eu acho que todos os quatro ali, tirando o João Pedro, né? Esse mais centroavante, que vai ter uma mobilidade um pouco mais cercada. Você tem Estevão, Rafinha e Martinelli, conseguem flutuar em 3, 4 posições, e isso dá mobilidade para que esse ataque do Brasil seja muito bem municiado pelos homens de meio campo. E até porque enfrenta também uma seleção muito fraca, né? E aí você tem que ir para cima mesmo, tem que se despedir em casa com uma grande vitória. No auge, caberia Roger Flores nesse quarteto? Por que não? Mas, Roger, você sabe qual que é a maior rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro? Biscoito e bolacha? Essa mesmo, meu querido. Você tá craque. Quer dizer, rivalidade não é dizer, porque é biscoito, né? É biscoito, todo mundo sabe disso. Eu vim aqui defender a bolacha. Sou do sindicato da bolacha. E aí a gente quer descobrir o que a seleção brasileira é. Será que eles são mais time bolacha ou time biscoito? Time biscoito. Vamos ver. Escobar, vim falar com você sobre a maior rivalidade entre Rio e São Paulo. Existe. Bolacha ou biscoito? E aí eu tomei a liberdade de mandar mensagem pros jogadores da seleção pra saber. Perguntei primeiro pro Pombo. Pô, o Pombo é bolacha. Pombo é biscoito. É biscoito? Parabéns, Pombo! Sou do Espírito Santo. E lá fala biscoito. Espírito Santo é biscoito, eu não sabia. Mandei pro Estevão, é bolacha. Biscoito é sem recheio. Não, aqui com recheio, sem recheio, é biscoito. Biscoito. Vamos lá pro próximo, João Pedro. João Pedro é biscoito. Por quê? Ah, para, jogou base do Fluminense, passou mó tempão no Rio de Janeiro. Você é carioca, né? Não, sou de Ribeirão Preto. Pipocou, Escobar, foi o único que pipocou. Olha lá, ó. Às vezes biscoito, às vezes bolacha. Em cima depende do dia. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Mano, se ele honrar a origem dele aqui, base do Mengão, é biscoito. Ele não fez a menor média, Escobar. Isso mesmo. Eu falo biscoito, lógico. Sempre biscoito, sou carioca. Fui criado aqui e faz parte. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é carioca. Biscoito, né? É. Valeu, gente. Caio Jorge. Caio Jorge tá jogando pra caramba, né? E ele tem todo o direito. Se meter um gol hoje, então, pra falar bolacha, tá liberado. Biscoito! Ué, de onde é o Caio Jorge? Ele é do Recife. E lá fala Pernambuco biscoito. é biscoito. Exato. O último, acho que não vai ter nem graça, mano. Jogadinha do Paquetá. Ó, até o som começou a Paquetá tocar. é biscoito, pô. O cara é de Paquetá, Rio de Janeiro. Biscoito, óbvio. Tinha uma pequena esperança de ser bolacha, né? Da seleção ser mais bolacha do que biscoito, mas rodei, Escobar. Valeu. Mandei pra 58. Oi, Escobar, boa tarde para você. O julgamento do Bruno Henrique começou por volta das 10 da manhã aqui na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no centro do Rio de Janeiro. E o Bruno Henrique participa do julgamento à distância pela internet. A defesa do jogador argumentou prescrição do caso, mas isso foi rejeitado em votação agora há pouco pela maioria do plenário do STJD e agora vai ser votado o mérito de Bruno Henrique, ou seja, se ele agiu com má fé. Bruno Henrique é julgado por supostamente ter forçado um cartão amarelo contra o Santos em novembro de 2023 e beneficiar apostadores como o irmão dele. A denúncia ao STJD surgiu quando apostas feitas pelo irmão do Bruno Henrique, uma prima e amigos chamaram a atenção das empresas de apostas que estranharam um volume apostado no cartão amarelo do jogador. Policiais chegaram a encontrar no celular do irmão do Bruno Henrique mensagens que foram consideradas suspeitas. Então, além desse julgamento na Justiça Desportiva, também deve ocorrer um julgamento na Justiça Comum, já que o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal este ano.
Se for considerado culpado, o jogador pode pegar até 2 anos de suspensão, além de multa de até R$200 mil. Escobar. Valeu, Ana Flávia. Bom, obrigado. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Bora aqui com o Vene Casagrande atualizando as últimas informações do Mengão nesta parada FIFA. Pessoal, o Mengão não para nem quando não tem partida, tá movimentado o dia no ninho. E o Vene vai trazer tudo para vocês. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito neste canal aqui, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos para as informações. Eu vou começar com esse balanço financeiro aí da janela de transferência do Flamengo. O Flamengo conseguiu receber mais dinheiro com venda de jogadores, ou seja, arrecadar mais com vendas do que com reforços, e mesmo assim melhorou e muito o seu elenco. De 2019 para cá, eu não tenho dúvidas, é o melhor elenco que o Flamengo tem, sem sombra de dúvidas. É por isso que eu falo, você torcedor rubro-negro, você tem que ficar extremamente motivado, animado, otimista com o Flamengo, não só nessa temporada, porque as contratações que vieram, amigo, são jogadores que vão render bastante nos próximos anos. Vamos para as informações. Vamos lá. O Flamengo contratou nessa janela Emerson Royal, que custou 58,7 milhões de reais. Saul, que chegou sem custo de operação ao Flamengo. O Flamengo só negociou salário e luvas. Carrascal, que o Flamengo pagou 12 milhões de euros, que dá em torno de 76,8 milhões de reais. E Samuel Lino, que é o preço fixo de 22 milhões de euros, 141,5 milhões de reais. Esses jogadores, totalizando eles, ainda teve o Jorginho, tá? Que também chegou de graça, tal como o Saul, 277 milhões de reais. As saídas foram: o Flamengo negociou aí 7 jogadores. Vamos lá. Wesley, Gerson, Vitor Hugo, Lucas Furtado, querendo ou não a gente bota nesse balaio aí, Matheus Gonçalves, Lohan e Chola. Só que o Wesley, vendido por 25 milhões de euros, dá 162,2 milhões de reais. Gerson, 25 milhões de euros, mas na ocasião o valor do euro estava um pouquinho menor, ou seja, ficou 160,6 milhões de euros. Matheus Gonçalves, vendido ao Ali por 9 milhões de euros. Lohan foi emprestado ao Pisa. O Chola, que o Flamengo vendeu 50% por 2,1 milhões de reais. Isso dá aí 378,5 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo ganhou mais com as saídas, com jogadores que não eram utilizados, não estavam sendo muito utilizados, exceto Wesley, obviamente, 2 jogadores considerados titulares, mas Matheus Gonçalves, Lohan, Chola, Lucas Furtado não eram utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Isso mostra que reforçar elenco não é apenas trazer jogadores, é você também saber fazer as saídas. E o Flamengo soube de uma maneira extraordinária, na minha concepção, desculpa. Só faltou o Michael, que pode sair ainda, e o Juninho também pode sair ainda. Galera, no meu último vídeo, eu falei sobre versão Arrascaeta 2019, Arrascaeta 2025. Vou trazer um fato aqui para vocês. Arrascaeta, com 17 gols nessa temporada e 3 assistências, está a 1 gol de igualar o seu ano mais artilheiro na carreira, que foi em 2019, quando ele fez 18 tentos e deu 19 assistências. Então, eu vou deixar a pergunta para vocês e vocês vão comentar à vontade. Arrascaeta vive o melhor ano da carreira ou será difícil superar 2019? Podem comentar à vontade. Eu já falei o que eu penso. Para mim, ele vive o melhor ano da carreira dele em todos os sentidos.
dentro e fora de campo, maturidade, liderança, faixa de capitão, camisa 10, e dentro de campo ele está sendo super decisivo. E agora vocês podem comentar à vontade. Para finalizar nosso vídeo, galera, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, dia muito importante para Bruno Henrique, porque ele será julgado no começo dessa manhã, 9 horas da manhã, no STJD, aqui no Rio de Janeiro, por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, naquele jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha. Vamos lá. E ele pode ser punido. Ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos, tá? Vários mesmo. E as penas acumuladas vão de suspensão de 360, ou seja, 1 ano, a 720 dias, 2 anos. E suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Então ele pode pegar 2 anos de suspensão, galera. Ou até 24 partidas. Gente, assim, é torcer para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, estamos falando de um Bruno Henrique já com uma certa idade avançada. E se ele ficar 2 anos parados, como vai ser o retorno desse jogador? Obviamente, não vai voltar muito bem. E se voltar, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão, caso ele tome essa suspensão de 2 anos. Agora, o que me chama a atenção, e assim, sem juízo de valores, tá? Pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que o STJD está errado, mas me chama a atenção a agilidade para resolver a situação do Bruno Henrique e a falta de agilidade para resolver as pendências financeiras de clubes que devem outros clubes aqui no Brasil. É o caso do Atlético Mineiro devendo ao Cuiabá, do Internacional devendo ao Flamengo, do Santos devendo ao Cuiabá, e a CNRD, uma demora danada. O Flamengo entrou com uma ação contra o Internacional há 10 meses e até agora nada. Então, assim, por que não é a mesma agilidade para resolver os dois casos? O Internacional acabou de vender um atacante, Wesley, por 54 milhões de reais. Por que a CBF não interfere, não se mexe e, entre aspas, obriga o clube a pagar uma dívida com outro clube? Tendo em vista que a CNRD já julgou que o Internacional tem que pagar o Flamengo. Então fica aqui o questionamento para vocês. Tamo junto, galera. Torcer para que nada aconteça com o Bruno Henrique. E é isso. A gente vai trazendo as atualizações aqui para vocês. Valeu, fui, até o próximo vídeo. Abraço! A BM Digital está com vagas abertas. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Praia, esqui e família. Veja como os jogadores do Mengão aproveitam a folga. O elenco vai se reapresentar somente na manhã de sexta-feira. O elenco do Flamengo aproveita o período de data FIFA para recarregar as energias antes de retomar ao trabalho neste mês decisivo. Com quartas de Libertadores, tem um pouco de tudo nesses dias de folga. O zagueiro Léo Ortiz fez uma viagem rápida para Bragança Paulista em São Paulo, onde morou por anos durante a sua passagem pelo Bragantino. Danilo está no Rio de Janeiro e mantém a atividade física em dia. O experiente zagueiro se recuperou recentemente de lesão e será o titular contra o Juventude, já que Ortiz cumprirá suspensão. Bruno Henrique está com a família em um resort na Bahia, aproveitando os dias de sol. Pessoal, Emerson Royal foi outro atleta a postar as atividades com fisioterapeuta nesta folga. O lateral direito do Flamengo está em Americana, em São Paulo. Everton Araújo tem feito treinamento para manter o ritmo de jogo. Pessoal, os jogadores do Mengão aí estão tudo na academia aí, ó, fazendo seus treinos. Isso aí. Comprometimento máximo dos jogadores do Malvadão. O goleiro reserva Diogo Alves está em Santiago, no Chile, com a namorada. E o goleiro Matheus Cunha está em Porto de Galinhas, também com a namorada. Flamengo que tem dias decisivos com a camisa do Mengão, né? O Flamengo que tem dias decisivos aí na Libertadores, quartas de final. Tem aí a sequência do Brasileirão, onde o Mengão é líder absoluto, então tem que descansar e voltar focadíssimo. O Flamengo se reapresenta na manhã de sexta-feira para iniciar a preparação para o jogo do Juventude.
Pessoal, Malvadão aí, líder absoluto, tem que descansar sim, mas quando voltar tem que voltar com as energias, né, aí repostas aí para voltar com força total para conseguir levantar esse troféu do Brasileirão, que é a prioridade, né? Voltando a dizer, a prioridade do Mengão este ano é o Brasileiro e a Libertadores, né? Tá vivo na Libertadores. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Valeu!